Hoje a gente mergulha num tema que é de verdade impressionante. O crescimento, assim, explosivo das cidades na América Latina e na África. Mas no meio disso tudo, tem um paradoxo, uma contradição bem profunda que a gente precisa entender. Olha só essa frase que vem do Estatuto da Cidade aqui do Brasil. Ela resume perfeitamente o dilema que a gente vai explorar hoje. E isso nos leva à grande questão, né? A pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por que é que com tanto crescimento, tanta gente acaba ficando para trás? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar. Bom, então, para a gente começar a desembolar essa história, o primeiro ponto é a velocidade. A velocidade com que tudo acontece. É uma transformação tão, mas tão rápida, que na maioria das vezes acaba sendo caótica sem planejamento nenhum. E para se ter uma ideia do que a gente está falando, olha esse número. As projeções mostram que a população urbana da África vai simplesmente triplicar nos próximos 50 anos. Pensa nisso, triplicar. É um ritmo de mudança que a gente literalmente nunca viu na história da humanidade. E olha, não é para achar que isso é coisa só para o futuro, não. Aqui na América Latina, essa virada já é uma realidade. Vamos pegar o nosso caso, o Brasil. Em pouquíssimas décadas, o país saiu de uma realidade majoritariamente rural para se transformar nesse gigante urbano que conhecemos hoje. Só que aí vem o contraste. Existe a promessa da cidade, né? Aquela ideia de mais emprego, de mais oportunidade. Mas a realidade para milhões de pessoas é bem diferente. É uma realidade que muitas vezes esbarra em números bem duros. E onde é que essa desigualdade toda fica mais clara, mais visível? É só olhar para os imensos assentamentos informais, as favelas, que a gente conhece tão bem no Brasil, ou comunidades como a Vila 31 em Buenos Aires. Elas são, de fato, o retrato mais explícito desse crescimento que não chega para todo mundo. Mas a história não para por aí, não. Enquanto as cidades incham, tem um outro paradoxo, tão complexo quanto, acontecendo lá no campo. A gente está falando de lugares com uma riqueza natural absurda, mas que, em vez de trazer progresso, muitas vezes acaba gerando mais conflito. É até difícil colocar em palavras a dimensão da riqueza natural do continente africano. A gente está falando de 30% das reservas minerais do planeta, uma fatia enorme da produção de petróleo, quase todo o cobalto. São recursos, assim, cruciais para a economia do mundo inteiro. E aí vem a parte que não faz sentido. Com toda essa riqueza no subsolo, como é possível que 40% da população ainda viva abaixo da linha da pobreza? É exatamente essa contradição que os especialistas batizaram de maldição dos recursos. E como é que funciona essa tal maldição? Bom, de um jeito bem simples. A grana, a riqueza que vem da extração desses recursos, acaba concentrada nas mãos de uma elite muito pequena ou de empresas multinacionais. E para quem mora lá, para a população local, o que é que sobra? Geralmente, o lado ruim, a poluição, o estrago ambiental e muita tensão social. E, infelizmente, exemplos não faltam. E são exemplos trágicos, muito reais. A gente se lembra muito bem do desastre em Brumadinho aqui no Brasil. A gente vê o que acontece na Nigéria com os vazamentos de petróleo. E, claro, a história terrível dos diamantes de sangue no Congo que financiaram guerras. Essas são as consequências humanas, reais, dessa maldição. Ok, o cenário é complexo, mas a boa notícia é que essa história não precisa terminar assim. No meio de tantos desafios, tem muita gente criando soluções incríveis, ideias inovadoras para construir um futuro diferente, mais justo e sustentável. Vamos dar uma olhada em algumas. E vamos começar em casa com um exemplo que é um clássico, Curitiba. Por décadas, a cidade foi uma referência mundial em planejamento urbano. Todo mundo já ouviu falar do sistema de transporte público de lá, né? Virou modelo para o mundo inteiro. Agora, dando um salto para o norte da África, olha o que o Marrocos está fazendo. Eles estão na liderança da transição energética, investindo pesado em projetos gigantescos de energia solar. É uma aposta super ousada para se livrar da dependência dos combustíveis fósseis. E quando o assunto é mudança climática, um desafio gigante, a gente pode olhar para a Cidade do Cabo, na África do Sul. Eles passaram por uma crise de falta de água que foi gravíssima, e a resposta foi criar estratégias super novas, trazendo a população para ajudar a gerenciar a água. Um baita exemplo de adaptação. Sabe o que muitos desses exemplos têm em comum? É o uso inteligente da tecnologia para resolver problemas reais. Essa é a essência do conceito de cidades inteligentes. Não é só sobre tecnologia por tecnologia. É sobre usar dados, usar inovação, para criar cidades que funcionam melhor e que são, no fim das contas, mais humanas. Então, o que a gente aprende com tudo isso?
Basicamente, que já existe uma espécie de receita, um roteiro para construir cidades melhores. E os ingredientes são esses: planejamento que pensa na cidade como um todo, ouvir as pessoas, investir em tecnologia verde e o básico, bem feito, transporte e moradia de qualidade para todo mundo. E isso nos traz a um ponto que é fundamental. Todos esses desafios, que a gente às vezes pensa que são só locais de uma cidade ou de um país, na verdade eles são um teste para o futuro de todos nós. Um teste global mesmo. Pensa comigo, a forma como essas cidades da América Latina e da África vão lidar com o crescimento, se vão conseguir ser mais justas e sustentáveis, isso não é um problema só delas. O resultado disso vai ter um impacto direto na estabilidade do planeta, na nossa luta contra a crise climática. O que acontece lá, de um jeito ou de outro, respinga em todo mundo. No fim das contas, tudo se resume a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante. O futuro. Ele está sendo construído agora, tijolo por tijolo, nessas cidades que não param de crescer. A grande questão é: que futuro vai ser esse? E a resposta para isso? Bom, ela está sendo escrita nesse exato momento,